Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está nos assistindo, quem está nos ouvindo. É com imensa alegria que nós vamos começar hoje o programa zero do podcast Fono Talk. Eu sou Fernanda Santos, fonoaudióloga infantil e trabalho nessa área há aproximadamente 25 anos. Então, são mais de 20 anos trabalhando com bebês e suas famílias. Então, nosso programa ele é direcionado para você, mamãe, e para as famílias dos pequenos, porque a família, lógico, que começa com o nascimento do bebê e com essa proximidade grande entre a mamãe e o seu filho, mas envolve todas as pessoas que estão próximas a esse binômio da mamãe e do bebê. Então, formar esse vínculo é muito importante e muitas vezes difícil e requer muita dedicação das mamães. Então, eu falo isso porque o meu caminho de vida enquanto fonoaudióloga, ele se cruzou e começou com o nascimento da Amanda, que é a minha primeira filha, que nasceu prematura. Hoje, as minhas filhas, eu sou mamãe de duas adultas, a Amanda e a Camila, duas bebês que demandaram muito de mim na época do desenvolvimento infantil, na primeira infância, após o nascimento. A Amanda nasceu prematura, a Camila nasceu pequena para a idade gestacional, que é aquele bebezinho que nasce a termo, mas não se desenvolve o suficiente dentro da sua barriga. Então, um bebê que nasce com pouco peso e que demanda cuidados também especiais, principalmente no primeiro ano de vida. Então, é para você, mamãe de prematuro, mamãe que teve o seu bebê a termo, mas enfrentou dificuldades no período do nascimento, no período perinatal, no período logo após o nascimento do bebê e também no pré-natal, que eu quero conversar a partir de hoje. Então, nosso podcast vai ser voltado para você, mamãe. Eu quero que aqui você possa se sentir à vontade, você possa tirar suas dúvidas, você possa descobrir tudo que existe de novidades nesse mundo do desenvolvimento infantil. Esse mês agora, da abertura do programa, é o Novembro Roxo, que é quando se comemora a conscientização mundial do nascimento prematuro. Então, eu vou conversar muito esse mês, esse primeiro programa, com a mamãe do bebê prematuro. A prematuridade é um momento, assim, ímpar na vida do bebê. É quando o bebê nasce um pouquinho antes ou muito antes do período correto, que era para o bebê nascer com 38, 37 semanas, e aí um bebezinho nasce ali com menos de 37 semanas, com 24, com 26 semanas, com 29 semanas. É um bebê que nasce com baixo peso, é um bebê que nasce com muitas demandas clínicas, que precisa ficar muito tempo internado. Eu vou falar um pouquinho do meu caso, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu me transformei numa fonoaudióloga que trabalha com a parte neonatal e pediátrica. A Amanda, minha primeira filha, nasceu com menos de 1 quilo, passou 45 dias internada na unidade neonatal, precisou de todo o acompanhamento para se desenvolver. Ela primeiro foi entubada, que é quando o bebezinho passa um tubo de respiração. Depois quando o bebê é desentubado, ela passou por aquela terapia onde eles ficam com um capacetezinho e também por aquele momento que eles ficam com um respiradorzinho aqui no nariz. Então, ela passou por todos esse processo de oxigenoterapia para depois ela começar a conseguir melhorar o quadro clínico e respiratório e conseguir evoluir nas questões de alimentação, que é onde a fonoaudiologia entra. Nesse momento, eu estava no comecinho da faculdade de fonoaudiologia e não tinha a menor ideia que a fono trabalhava no período neonatal. O que é o período neonatal? É esse período que depois do bebê nasce, os primeiros 45 dias de vida do bebê é o período neonatal. Então, assim, quando é que a fonoaudiologia entra nessa unidade neonatal? Quando é que ela começa a ajudar esse bebê? Ela começa a ajudar esse bebê quando esse bebê está bem clinicamente, já não precisa mais de ajuda de oxigênio para conseguir respirar. E aí, agora a gente vai se preocupar desse bebê sair da sonda e começar a se alimentar pela boca. E o que é essa sonda?
Como é que eu estimulo esse bebê, mesmo com sonda, a se alimentar pela via oral? Então, somente o profissional de fonoaudiologia pode sim avaliar esse bebê e dizer a hora para o neonatologista, o médico que fica na unidade neonatal, que é como chama, a unidade que o bebê prematuro fica. Então, esse médico que vai poder, junto com a fono, decidir a hora certa desse bebezinho se alimentar pela boca. Mas antes disso, mesmo com a sonda que vai passar pela boquinha do bebê e vai até o estômago, ou vai passar pelo nariz do bebê e vai até o estômago, a gente pode sim estar estimulando. Até você, mamãe. Na unidade neonatal, você pode estar colocando o dedinho na boca do seu bebê e estar estimulando essa sucção. O que acontece? Esse bebê nasceu, lembra? Ele nasceu antes, ele nasceu ali com 29 semanas, então o bebê dentro da barriga, ele só vai desenvolver essa sucção lá com 34 semanas. Então, o que você pode fazer? Enquanto o alimento está passando pela sonda, você pode sim estar tocando o seu bebê, estar conversando com o seu bebê, e tá assim, colocando o dedinho lá na boca dele e fazendo com que ele desenvolva essa sucção e entenda que no momento que a comida está chegando na barriga, ele deveria estar sugando para esse alimento ir até a barriguinha dele. Então, assim, hoje na unidade neonatal, a participação da mãe é muito mais efetiva. Na minha época, na época da Amanda, a gente não podia entrar logo na unidade. A gente tinha horas de entrar na unidade. Quando você entrava na unidade, você se paramentava toda, vestia roupas, fazia uma desinfecção de mãos e tudo muito mais profunda do que se faz hoje. Hoje a gente tem cuidado, mas não é como era antigamente. Então, hoje, você tem muita mais facilidade de entrar na unidade. Você tem mais facilidade de colocar esse seu bebê no peito. Lógico que existe um profissional de fonoaudiologia hoje integralmente dentro dessa unidade e pode estar com você todos os momentos desse aleitamento materno. Na minha época já não tinha. Então, como eu não pude contar com esse profissional, o que aconteceu? Eu tive a ajuda de uma consultora de aleitamento. E foi através desses profissionais que foram me ajudando que hoje eu posso estar aqui ajudando vocês. Porque hoje também eu sou consultora de aleitamento e sei tudo que vocês podem precisar para estar agregando nesse momento e ajudando vocês a amamentar o bebê. E será que o bebê prematuro só pode mamar se ele for para o peito? Será que ele só pode se alimentar do leite materno se ele estiver no seio da mamãe? Não. Ele pode se alimentar do leite materno também, mesmo sem entrar no seio. Você tem como estimular essa produção do leite e levar o leite para o seu bebê se alimentar do seu leite na unidade neonatal. Eu falo isso porque eu passei por esse momento. Então, com a Amanda, como foi que eu fiz? Como ela nasceu muito pequenininha e eu não tinha como ter esse estímulo constante de uma fonoaudióloga na unidade, porque não existia esse serviço, a fono só era chamada próximo da alta para orientar a mãe. Então, o que é que eu fiz? Eu tive a orientação, sim, de uma consultora. Então, ela me ensinou como eu poderia fazer esse estímulo da mama para poder ter leite sempre e alimentar meu bebê, mesmo sem o bebê estar sugando no peito. E para as mamães que se inscreverem, as 10 primeiras mamães que se inscreverem no canal, a gente vai presentear com um e-book de aleitamento materno. Então, se liga, acompanha esse vídeo até o final, que no final comenta aqui, hashtag eu quero, que a gente vai poder presentear vocês com o e-book de aleitamento materno. Esse estímulo da mama, ele tem que ser feito de 3 em 3 horas e pode ser manual ou com bomba elétrica. Então, existe hoje várias bombas elétricas, uma facilidade imensa de vocês terem acesso a essas bombas, mas a mamãe que não quer ou não gosta, pode fazer o estímulo com as próprias mãos. Uma ajuda importantíssima para se manter esse aleitamento materno e para que o bebê prematuro possa vir para o seio é o estímulo e ter uma equipe de apoio, ter um grupo familiar que lhe apoie e ter uma consultora que possa estar lhe apoiando e dizendo para você que você pode sim amamentar o seu bebê. Não falo aqui só para as mamães de prematuros, que elas vão
lógico, ter uma demanda muito maior de cuidados e um desgaste maior, porque elas vão ficar, a gente tem que lembrar que a gente passa um período muito grande afastada do nosso bebê. Pensa aí que a minha bebê, no caso, ficou 45 dias na unidade neonatal. Então, assim, o quanto você sofre de ficar vendo o quarto do seu bebê pronto e o seu bebê não tá ali, de você, as expectativas que você criou com o nascimento daquele bebê e aquele bebê não foi o bebê que você imaginou, mas o bebê que você encontrou ali hoje. Então, você se depara no presente com um bebezinho prematuro que está na unidade neonatal. E mesmo assim, você precisa ficar estimulando esse peito e esperando que aquele bebê chegue, apesar de você saber que o bebê já nasceu. Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil, porque você pode estar constantemente na unidade, apesar de ter horas de você poder estar ali para fazer o estímulo, mas existe uma possibilidade de, dentro da unidade neonatal, você poder retirar esse leite, porque existem cantinhos de aleitamento que você pode estar fazendo isso. Então, é tudo muito mais fácil hoje. Tudo acontece de uma forma mais interativa entre a mãe e o bebê para estabelecer esse vínculo. Mas sabendo que nós podemos estar aqui para você fazer perguntas no nosso canal, mandar dúvidas, comentar, e assim a gente pode ficar muito mais perto de você e do seu bebê. E depois da unidade neonatal, depois que esse bebê vai para casa, o que que acontece? O que que a gente pensa enquanto mamãe de prematuro? Que a mamãe do prematuro, quando ela sai da unidade neonatal, ela quer levar a unidade todinha com ela. Ela quer levar assim, como se você pegasse e saísse no carro e viesse você carregando o seu bebê e a unidade toda. Todos os médicos, as enfermeiras e tudo. Quando eu fui para casa, aconteceu exatamente isso. Eu contratei umas 3 auxiliares de enfermagem na época, que estavam na unidade com a minha bebê. E aí eu achei que nada seria possível se aquela equipe não tivesse comigo 24 horas por dia. Mas eu contei, como eu falei, contei com o auxílio de uma consultora de aleitamento, que é a Márcia Machado. Não sei se esse programa vai chegar até ela, mas se chegar, vai ser uma honra. E contei também com a neonatologista, que era fantástica, que era a doutora Tereza Lúcia, que era a chefe da unidade neonatal. Eu não sou aqui de São Paulo, eu sou de Fortaleza, mas já estou aqui há aproximadamente um ano. E esse hospital que acompanhou a Amandinha na época era maravilhoso, que era a Gastroclínica, que é um grande hospital lá de Fortaleza, e a doutora Tereza Lúcia era a chefe da unidade. Então, eu tive muito auxílio dela, muita ajuda, e da Márcia. Não consegui amamentar a Amanda, mesmo com todos os esforços da Márcia, e ainda tendo leite, mas a Amandinha tinha muita dificuldade para se alimentar, ainda tinha quedas de saturação, que é o grande medo da mamãe do prematuro, né? Aquele prematuro ficar sem oxigênio, porque você sabe que o bebezinho, ele suga e quando ele pausa a sucção é que ele respira. Ele ainda não coordena isso, como a gente hoje, que a gente consegue estar se alimentando e respirando ali, coordenando essa respiração, sucção e deglutição. Para o bebê prematuro, isso é muito difícil. Então, eu ainda fui com balão de oxigênio para casa. E quando eu ia alimentar a Amanda, todo mundo corria do quarto. Corria a avó, corria pai, corria enfermeira. E eu que alimentava a Amanda sozinha. Ainda com o oxigênio ali do ladinho, para se ela tivesse alguma quedinha de saturação. Mas, enfim, eu consegui e vocês também vão conseguir, com a minha ajuda. Se vocês quiserem a minha ajuda, eu estou aqui para ajudar sempre. Então, a Márcia ainda tentou, nós ainda tentamos o aleitamento, mas não conseguimos. Por isso que hoje, o que que eu faço no meu processo de consultoria de aleitamento materno? Eu posso fazer um preparo das mamães antes do período que o bebê nasce, no pré-natal, a partir do 6º mês, que aí você já, com o 6º mês, você já deve estar com a sua malinha pronta, com as coisinhas todas organizadas,
Porque, por exemplo, o que foi que aconteceu? Por que que a minha bebê nasceu prematura? Eu tive vários indícios de que estava com pré-eclâmpsia, mas infelizmente o meu médico não percebeu. E aí ele só foi perceber quando apareceu a pressão alta, porque eu já estava acumulando líquido no meu corpo, mas ele não percebeu que aquilo dali estava voltado para os sinais de uma eclâmpsia. Quando se percebeu isso, foi muito tarde, e a Amanda nasceu de repente. Então, hoje, eu aconselho a minhas mamães que a partir do 6º mês elas comecem a procurar orientações de uma consultora de aleitamento. O interessante é que eu vá na sua casa e faça essa consultoria em casa. Pode ser online também, mas que eu possa ter uma noção de como é que está essa sua expectativa de organização. Porque aí é bom que a gente zele pelo lugarzinho que você vai amamentar. Porque o lugar da amamentação é muito importante. Você escolher um lugar que você se sinta confortável na sua casa, uma poltrona ideal, que você se sente bem nessa poltrona e fique bem posturada para evitar as dores e evitar que você fique mal posicionada, porque a sua postura vai garantir um bom posicionamento para o seu bebê. Lembrando que o bebezinho, ele não tem como se organizar ainda. Quem vai organizar esse bebê no colo é você, então essa postura é muito importante para ativar os reflexos, para fazer com que o seu bebezinho consiga abrir bem a boquinha. Então, ele está bem posturado, vai garantir com ele que ele faça uma pega bem correta e não machuque tanto a sua mama. Porque machucar a gente sabe que vai. Machucar até se adaptar no primeiro mês, até o segundo, vai machucar um pouquinho mais. Mas, lógico que orientada, você vai saber o que fazer quando tiver machucando, quando estiver doendo. Então, eu gosto de fazer essas orientações todas no pré-natal e você recebe junto com isso o seu e-book. E aí, a mamãezinha, se ela quiser, ela não precisa mais procurar a Fernanda. Mas, se ela quiser ainda, eu ofereço essa continuidade. Como? Assim que o bebê nasce, mesmo você recebendo todas essas orientações, parece que você esquece tudo. Mesmo você sendo uma mamãe bem orientada como eu tive minha segunda bebê. Já sabia todos os problemas que tinham acontecido, já era uma profissional que estava na caminhada há aproximadamente uns 10 anos, mas mesmo assim eu tive dificuldades no aleitamento da Camila. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem contar comigo ainda no segundo momento, que a gente chama no primeiro TT. O bebê nasceu, Fernanda, vem aqui, vem comigo na maternidade que eu quero que você me ajude a colocar o bebê no peito, a primeira vez. E outra coisa que está acontecendo hoje, que o profissional de fonoaudiologia também faz, e está dentro das triagens neonatais, é o teste da linguinha, que é exatamente para a gente ver como está essa linguinha do bebê. Porque quando a linguinha está muito presa, o que é a linguinha muito presa? É aquela linguinha que está muito presinha aqui no soalho da boca. Ela não consegue descolar do soalho da boca. E aí, isso dificulta muito a amamentação. E pode até ser uma causa da desistência do aleitamento. Por quê? Porque o bebezinho pode ficar mamando de uma forma errada, ele não consegue se alimentar de forma correta, não consegue ganhar peso de forma adequada, e aí o que é que vai acontecer com esse bebê? Ele vai acabar desistindo, essa mãe vai acabar desistindo, porque ela vai achar que o problema é com ela, mas na verdade está acontecendo ali um problema estrutural que é fácil de resolver. Vamos dizer se o seu bebê, o problema seja esse. O que é que vai acontecer? O profissional de fonoaudiologia vai dizer que realmente o bebê está com um problema que dificulta o processo dele de sugar na mama, ou até mesmo de sugar na mamadeira, e aí você pode chamar, sim, que a gente tem na nossa equipe, eu tenho na minha equipe, um médico cirurgião ou um cirurgião dentista, e ele vai fazer um pequeno procedimento. Não precisa ir para o centro cirúrgico, não precisa ficar assustada. É uma coisa super tranquila que a gente pode fazer sim na sua casa, o médico vai fazer na sua casa, eu acompanho vocês, e aí na hora que ele dá esse piquezinho, já coloca o bebê no peito e resolve todo o problema. Então, nesse momento do primeiro TT, que pode ser no hospital ainda ou na casa de vocês, a gente já verifica se está tudo bem, entendeu? E eu já posso auxiliar vocês em todo esse processo. Mas se você ainda me quiser, na continuidade, a gente vem para a fase da descida do leite.
porque com mais ou menos no quinto dia, terceiro a quinto dia depois que o bebê nasce, vem aquele momento que deixa de ser o colostro, que é o primeiro leite que é mais amarelinho, que é um leite muito rico em substâncias que vão garantir as defesas do seu bebê. E vem aquele leite que já é em mais quantidade, o leite realmente desceu. Então, a mama fica muito engurgitada, que a gente chama muito dura, muito grande, e aí a mamãe fica meio assustada. Então, mesmo sabendo que ia acontecer isso, porque você foi orientada por mim no pré-natal, a mamãe fica meio temerosa. Então, pode chamar que a gente vai em casa e vai dizer para você como você vai preparar essa mama, para que esse bebê possa mamar de uma forma mais eficiente e não machucar o peito. Então, assim, hoje você tem a ajuda da Fernanda para poder estar com vocês em todos esses momentos. Ou você tem através do e-book, ou você tem através da consultoria, ou você pode contar com a consultoria nesses 3 momentos e ter todo esse acompanhamento nesse período dos primeiros 3 meses, que são os primeiros meses onde você fica mais confusa para você organizar a vida do bebê com a vida da família. Então, assim, acompanha a gente aqui no programa, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para a gente gerar engajamento com vocês e também a gente entender o que que vocês querem da gente. Quem que vocês querem que a gente traga aqui para poder tirar dúvidas, para poder ajudar vocês nesse processo de desenvolvimento infantil, sobretudo na primeira infância, que é onde as mamães têm mais dúvidas. Quando é que o meu bebê deve falar as primeiras palavrinhas? Se o meu bebê não está falando ainda, o que é que pode estar acontecendo? Será que o meu bebê está com algum problema no desenvolvimento? Outras dúvidas muito grandes que a gente pode estar tirando aqui no canal é com relação à continuidade desse processo de alimentação. E depois da amamentação, o que é que acontece? A amamentação exclusiva é até o 6º mês. Quando é que eu devo começar a introdução alimentar? Será que eu vou precisar de uma terapia de fonoaudiologia para poder o meu bebê conseguir fazer essa introdução? Ou será que, de repente, só uma orientação será que é suficiente? Será que eu vou precisar de uma equipe multi se o meu bebê começar a rejeitar muitos alimentos ou começar a demonstrar que ele não consegue pegar no alimento que ele sente aversão? O que é que está acontecendo? Então, tudo isso a gente vai poder estar resolvendo com vocês aqui no canal. Então, esse canal é voltado para as mamães, para que a gente possa facilitar esse dia a dia de vocês com os bebês. E assim, tornar a maternidade uma coisa mais tranquila. Apesar de a gente, mesmo depois que esses bebês crescem e se transformam em crianças maiores, em adolescentes ou até em adultos, como é o meu caso, a preocupação vai continuar. A gente nunca vai deixar de se preocupar com os filhos. Mas eu acho que se a gente, pela experiência que teve e pelo profissionalismo que a gente tem hoje, pelo retorno positivo que a gente tem das mamães, pelas muitas famílias que a gente já ajudou e agora como a gente pode potencializar isso, porque a internet veio para isso, para a gente poder potencializar e poder transmitir todos os conhecimentos para vocês em qualquer lugar. Vocês podem estar me ouvindo, quando vocês estiverem, sei lá, passeando por aí, dirigindo, quando vocês estiverem como aqui no metrô, quando vocês estiverem, enfim, qualquer lugar. Vocês podem estar ouvindo, podem estar trocando ideias no Spotify, vai estar no Deezer também, vai subir para a plataforma do YouTube. Então, assim, eu quero que vocês aqui fiquem à vontade. Eu acho que vai ser interessante a gente fazer um programa também, quem sabe? Vocês tirando dúvidas aqui ao vivo, como vai ser legal, a gente pode dar movimentar muito mais o programa e ficar muito mais divertido. Então, assim, a gente aceita ideias e estamos aqui para poder desvendar os mistérios da maternidade, sobretudo no primeiro ano de vida. Porque, gente, como é importante a gente poder contar com profissionais que estejam ali a todo momento para nos ajudar. Então, eu gosto muito que as mamães me procurem para tirar dúvida,
para poder procurar um acompanhamento, uma consultoria, entendeu? Eu acho que ir no consultório de fonoaudiologia é muito mais do que fazer terapia. Eu acho que ajudar famílias, é você estar disponível, é você mostrar. Eu acho que a terapia, ela. Eu acho que o meu trabalho, ele acontece quando vocês me dizem que ele aconteceu fora do consultório. Quando uma mamãe me liga, quando eu recebi essa semana, uma mamãe já aqui de São Paulo, viu? Que nunca tinha ido para a fono, a bebezinha dela, ela tem uma síndrome raríssima, e essa semana eu tive o prazer de receber a ligação dessa mãe e dizer que ela foi para a consulta da neuro e que a bebê dela como ela disse, soltou o verbo lá, falou demais, entendeu? Comeu super bem, porque essa criança ela tem um quadro neurológico realmente persistente, e aí ela tem dificuldades tanto na alimentação como na fala. Apesar da comunicação, ela se comunicar bem por gestos e sons aleatórios, mas hoje ela está emitindo palavras, emitindo frases já curtas e assim conseguindo se comunicar através de uma linguagem expressiva e está excelente na alimentação, sugando no canudo, mastigando, comendo tudo, postura também para alimentação, uso de membros superiores. Lógico que eu estou falando que isso aqui não foi só a fono, ela tem uma equipe multi, mas assim o trabalho da fono está excepcional e a mãe está super feliz. Então, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para que o nosso trabalho ele vá além, ele extravase o consultório. Eu acho que a terapia, se ela acontecer, eu digo para as mães, se os processos de terapia estiverem acontecendo, e só eu, enquanto fonoaudióloga, estiver percebendo isso dentro do consultório, não está dando certo. Então, eu posso estar ajudando vocês durante o período pré-natal, durante o período pós-natal, posso estar acompanhando a parte toda de alimentação, os transtornos de alimentação, disfagia transitória. Disfagia são aquelas dificuldades de sucção que a gente falou aqui do bebê prematuro, que é uma coisa transitória, mas pode ser uma dificuldade persistente, que são as disfagias neurogênicas, que já estão relacionadas a lesões do sistema nervoso central, nos bebês e nas crianças maiores. Então, assim, eu faço esse acompanhamento alimentar todo de seletividade e também trabalho com fala, com linguagem, comunicação aumentativa alternativa. Então, eu verso em vários setores aí da fono, voltado para estar ajudando as famílias e as crianças. Então, assim, conte com a gente. O nosso programa vai ao ar a partir de novembro e eu prometo trazer muitas coisas legais no Fono Talk para vocês. Na verdade, é o Fono Talk, mas é o Fono Talk para que é feito através da ajuda de vocês. Sem vocês, ele não pode crescer. Assim como eu cresci na minha profissão através dos meus clientes, do retorno dos meus clientes, e hoje eu posso estar aqui, o Fonotalk vai crescer também com a ajuda de vocês. Então, compartilha, comenta e vamos lá. As 10 primeiras mamães que acompanharam o nosso programa e comentarem #eu quero vão ganhar o nosso e-book de aleitamento materno. Então, vem com a gente participar do Fono Talk e crescer junto comigo e descobrir esse mundo encantador que me fascina dos bebês e das crianças, porque é assim um mundo fantástico. Cada dia a gente fica mais apaixonado e gosta mais. Então, conto com vocês, vem comigo.